Neste dia de comemoração, nós temos a oportunidade de receber alguns pastores que amamos. E um deles é o pastor Manuel Moreira, pastor na Segunda Igreja Batista em Açu, uma igreja com a qual nós temos nos comprometido com a plantação de igreja no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. E sabendo da oportunidade de ter o pastor aqui, nós ficamos felizes por tê-lo na região e convidamos então o pastor para vir até aqui. Pastor, suba aqui, por favor. Nós vamos orar pelo irmão e agradecer pela sua presença aqui na nossa casa nesse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Podemos ouvir o teu servo nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor esteja sobre a sua vida, usando com a iluminação do teu Espírito, que o Senhor esteja também sobre os nossos corações, que possamos também estar atentos à tua palavra, que o Senhor vai falar, Senhor, através do teu servo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estão todos bem alimentados, não é? Ah, sim, isso é muito bom. Estou feliz de estar com os irmãos nesta manhã de domingo. Domingo é sempre um dia muito especial. Às vezes tem uma grande batalha entre o corpo e a cama. É uma luta. E às vezes a gente consegue vencer. Alguns não conseguem, por isso não chegam até aqui. Fica para a noite. É uma batalha incrível. Mas, quando a gente pensa no reino de Deus, o reino de Deus, nós fazemos parte, somos parte dele, ele é maior do que nós. Às vezes nós achamos que somos maior do que o reino. De vez em quando parece que a nossa cabeça não funciona tão bem, porque a gente quer que o reino aconteça do nosso jeito. Já percebeu isso? Às vezes diz assim, se não for do jeito que eu penso, não é certo. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é um Deus que usa a sua multiforme graça. Ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer e no tempo que ele quer. Por isso, ele é soberano sobre todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do seu pastor, pela liderança. Creio que já há mais de 15 anos que essa igreja é minha parceira. Estou ficando velho por aqui. E lembro da primeira vez que encontrei o pastor Marcílio e ele me trouxe aqui, faz um bom tempo. Eu não era tão careca assim e a barriga também era menor. Mas a gente tem construído um bom relacionamento e Deus tem sido generoso conosco. E nesse tempo, com o pastor Fábio, tem sido muito bom. Além dele ter ido 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes. E agora foi uma turma daqui lá. Moisés já está quase morando na minha casa. Isso é um perigo. Mas a gente está construindo um bom relacionamento, bem próximo. E é bom quando a igreja ela consegue entender que ela tem missionários e ela conhece os seus missionários. Há muita igreja que sustenta missionário, mas não sabe quem é. Aí passa por ele na rua e não sabe quem é. É meio estranho, não é não? Não é meio estranho? Você diz, a gente tem uns missionários por aí, mas não sabe quem é o missionário. É a mesma coisa de alguém mandar dinheiro para uma outra pessoa e não saber quem é a pessoa. Então, estou grato a Deus pela vida de vocês e esse tempo que Deus tem nos permitido caminhar como igreja. E tudo aquilo que nós, irmãos, estamos tentando fazer no Vale do Açu, essa igreja faz parte. Então, você pode dizer para alguém, nós temos igrejas lá no Vale do Açu. Nós estamos ajudando a plantar igrejas no Vale do Açu. E isso é importante,
porque há uma relação bem próxima. Então, para quem não conhece, deixa eu mostrar a minha família. Pode passar mais? Aquela de quem não conhece, aquela senhora de vestido claro é a mulher que manda em mim. Tem alguns homens que têm medo de assumir isso, né? Eu gosto de ouvir o pastor Fábio quando está lá comigo. Ele diz, deixa eu comer carne porque a Dani não está aqui. Eu acho isso muito, muito legal. Tá vendo? Não é bom? É ótimo, Dani. Não é não? Isso quer dizer que perto, toda ausência é atrevida, irmãos. Não é? Então, aí eu posso levar ele para os lugares mais interessantes possível que ele gosta. Não é? Isso é muito bom. Então, e ali os meus filhos, esse de camisa clara vai casar em janeiro. É o mais novo, o Miguel, e vai estar casando no dia 26 de janeiro. É um corajoso da família. Né? Então, a gente quer agradecer a Deus por vocês. Nesse tempo, irmãos, nós estamos no Vale do Açu há 17 anos. E nesses 17 anos, nós estamos focados na plantação de igreja e também na formação de líderes. E eu entendi que é impossível plantar igrejas sem formar líderes. Às vezes os missionários ficam muito sozinhos e mudam constantemente de lugar. E quando nós paramos e Deus nos dá uma visão para alcançar uma região, então precisamos ter líderes nativos, que já entendem a cultura, e isso tem nos facilitado muito. Então, dá uma passadinha no próximo slide. E essas são as igrejas que os irmãos estão nos ajudando a plantar. O último batismo, o pastor Fábio esteve lá. Aí eu marquei o batismo para o dia que ele ia estar, para ele também sentir o gostinho, né? Assim, de entrar na piscina, sentir o sorriso do povo, um momento alegre, e foi um tempo muito legal, tá certo? Aí está faltando mais 2, e esse ano nós estamos começando a preparar o terreno para o próximo ano começar mais 3. Então, nós estamos avançando nessa direção de alcançar uma região. O Vale do Açu tem 14 municípios e uma centena de comunidades rurais. Então, nós temos um desafio enorme. E eu espero me aposentar daqui a 10 anos, e o nosso alvo, aí nesses 10 anos, é plantar 50 novas igrejas. É algo que Deus tem colocado no nosso coração, e eu espero viver esses próximos 10 anos com muita saúde e com muita intensidade. O Hernan vai embora, mas ele vai voltar de Portugal, lá para o Vale do Açu. Dá uma passadinha, por favor. Então, esse templo nós inauguramos a semana passada. Ficou assim, ó, olha o próximo slide. Certo? Ficou assim bonito, tá? Inauguramos há 1 semana e meia passada. E aí a gente tem uma parceria com a Missão Pioneira e eles têm nos ajudado muito. Pode passar mais? E aí tem uma turma de Indaiatuba que esteve conosco também esse ano. Passa mais um pouquinho. Certo? Aí os nossos pequenos grupos, pode passar mais um pouco, mais um pouquinho. Aí o povo radical lá da igreja, pode passar mais um pouquinho. Aí evangelismo dentro do sertão, pode passar mais. Lá em Paraú, passa mais um pouquinho. Esse é o Mateus. Né? Eu botei essas fotos porque essa é a mudança do Mateus. Parece uma menina, mas que não era uma menina. E ele já tem uma foto mais nova que já é barbudo. A mudança, né? Como Deus vai transformando, como Deus, o poder do Evangelho do Senhor Jesus. E o Mateus tem sido uma bênção e tem alcançado seus amigos com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Passa mais um pouco também. Tem um camarada ali de azul, tá certo? Esteve lá conosco, né, a turma da igreja, e o Hernan, ele quase apanha quando tentou dizer que Pelé era pior do que Maradona. Mas a gente observa, né, as escolas
é um grande campo missionário. E nós pudemos visitar muitas escolas. E muitos meninos puderam ouvir de Jesus. E a gente está dando prosseguimento também às atividades nas escolas. Passa mais um pouco. Essa é a Cíntia, que é uma das... que a igreja aqui é parceira. Passa mais um pouquinho. Aí a nossa turma, né, de formação. Essas foram as últimas aulas que nós tivemos agora recente. E a gente percebe... Ó, o pastor Fábio está lá no canto, pastor Fábio. Já te encontrou? Tá? Então, a gente tem estado assim, formando novos líderes, capacitando, e Deus tem assim, estado conosco de uma forma maravilhosa. Passa mais. Essa aqui foi a turma de formandos desse ano. Nós tínhamos 20 e formamos 17. Né? Foi uma grande vitória que Deus nos concedeu. Pode passar mais um pouquinho. A nossa comunidade terapêutica, mais um pouco. E ali, ver se vocês encontram alguém dentro da água batizando. Né? Irmãos, esse foi um momento muito maravilhoso. Nós batizamos 32 pessoas nesse dia. E foi um momento muito feliz para nós, de ver as pessoas, não é? A maioria resultado dos nossos pequenos grupos. E tem uma outra foto, essas meninas se abraçando, né? Porque elas são do mesmo pequeno grupo. Mas foi uma manhã muito feliz, muito agradável para a nossa igreja. Como isso é contagiante. Porque às vezes a gente anuncia o Evangelho, a gente prega o Evangelho, mas os batismos é a coroação desse resultado. Então nós podemos ver muitas vidas sendo batizadas. Esse ano nós já batizamos 72. O nosso alvo é chegar a 100. E teremos batismo agora no final de novembro. E acreditamos que Deus estará nos honrando dessa forma. Então Deus é poderoso. Deus vai salvando, restaurando, libertando. O Evangelho vai sendo pregado. As pessoas vão compreendendo o Evangelho dentro da sua cultura e vão servindo ao Senhor Jesus e alcançando outros para a glória de Deus Pai. Passa mais um pouco. E aí a gente está dizendo a razão de viver Jesus. Obrigado. Tá? Quando a gente pensa nisso na igreja, quis apresentar isso para os irmãos, porque quando a gente olha para a igreja nos seus 119 anos, é isso mesmo? É um tempo longo, é uma história de pregação da palavra de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, por que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que pregar o Evangelho? Ela tem que pregar porque essa, na verdade, é a missão da igreja no mundo. A razão de existir da igreja é a pregação do Evangelho. Quando a igreja ela deixa de pregar o Evangelho, ela deixa de cumprir a sua missão. E aí a gente entende que a missão da igreja é a missão de Deus. E a missão de Deus é a missão da igreja. Deus tem um compromisso com o homem. E é difícil o homem ter um compromisso com Deus. Interessante é que Deus tem um compromisso moral conosco. E Ele faz tudo para que esse compromisso seja honrado todos os dias. Às vezes nós esquecemos do compromisso de Deus. Ou então lembramos nos momentos de dificuldades, de crises, de angústias. Mas Deus tem um compromisso. Todos os dias, pelo menos, nós dizemos uma vez para Deus assim, Deus me abençoa. Não é verdade? Pelo menos uma vez, a gente diz, me abençoa. A gente diz pelo menos uma vez, Deus cuide de mim. Deus me proteja. Deus me livre do mal. Deus abençoa a minha família. Deus me abençoa nos meus negócios, nos meus empreendimentos. A gente vai tratando com Deus para que Ele honre o seu compromisso conosco, diariamente. A gente tem essa ideia de que Deus, Ele tem
um compromisso e ele não pode falhar. Mas nós também temos um compromisso com Deus. Nós também assumimos um compromisso com Deus. E o nosso compromisso com Deus precisa ser honrado. Honrar o que nós nos comprometemos com o Senhor. O interessante é que Deus é misericordioso. E a gente louva a Deus por Ele ser misericordioso, mas Deus, Ele precisa, na verdade, que nós estejamos atentos ao que Ele deseja que nós façamos. Porque Ele tem disposição de abençoar, mas nós temos que ter a disposição de ser abençoado, mas também de abençoar. Eu costumo dizer para a minha igreja que Deus, Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. É por isso que Ele nos abençoa. Ele olhou para Abraão e disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Agora olha só, Deus tem honrado o que Ele se comprometeu com Abraão. Nossa casa é abençoada por Deus. A nossa família é abençoada por Deus. Às vezes eu fico analisando como Deus é generoso. A minha mãe, ela se converteu em 1956. Eu não era nascido. Lá em Salvador, ela aceitou Jesus. Saindo de uma família de donos de terreiro de macumba. Olha só. Você imagina a graça de Deus? A minha mãe foi consagrada a Satanás pelos seus pais. Toda a família, todos os irmãos da minha mãe foram consagrados em terreiros de macumba. Todos eles. Todos eles tinham marquinhas no braço de consagração com sangue aos demônios. Mas a graça de Deus alcançou a minha mãe. A gente às vezes nem pensa nisso, né? De onde Deus nos tirou, onde Deus foi nos encontrar, onde nós estávamos. Muitos de nós não tínhamos mais esperança, não tínhamos mais jeito, não tinha para o mundo mais solução. Mas a graça do Senhor nos alcançou onde nós estávamos. Esse é o poder do Evangelho. Como Deus foi generoso conosco, a sua mão nos alcançou. Nos tirou do fundo do poço. Quando ninguém mais podia nos alcançar, a graça de Deus chegou até nós. Nós, como igreja, não podemos esquecer isso. Se nós esquecermos disso, nos tornaremos meros religiosos, que vai vir a esse santuário e cantar e voltar para a rua e nada acontecer. Jesus, quando instituiu a igreja, ele disse a Pedro: olha, Pedro, se você olhar aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus ele começa fazendo umas perguntas. Ele interrogou os seus discípulos, perguntando assim: que dizem os filhos dos homens os homens a respeito do Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou os discípulos que ninguém dissesse quem era ela. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. É interessante a gente pensar nisso aqui. A razão de ser da igreja. A igreja, ela é uma comunidade de pessoas salvas. A igreja não é uma comunidade de pessoas que serão salvas. Mas a igreja é uma comunidade de pessoas salvas, lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Igreja não é uma comunidade de pessoas que não sabem para onde vai. Igreja é uma comunidade de pessoas que sabem e têm segurança da sua eternidade. A igreja é uma comunidade que está no mundo, mas que ela não é do mundo. Nós não somos mais desse mundo. Vivemos aqui. Agora somos embaixadores de Cristo. E o próprio Cristo disse, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Parece uma utopia, não é? Mas Jesus está falando de algo que nós precisamos compreender a dimensão disso. Nesses 119 anos, vocês já perceberam quantas pessoas foram salvas aqui? Quantos lares foram restaurados a partir daqui? Quantos jovens não entraram nas drogas porque conheceram Jesus aqui? Quantas pessoas estavam perdidas e ao entrarem às portas desse santuário tiveram as vidas transformadas por causa do Deus que é adorado aqui? A igreja é uma comunidade que pertence a Deus. A gente precisa entender isso porque parece que o mundo vai nos sugando, vai tirando essas verdades do nosso coração. E nós vamos entrando num mundo que parece distante da realidade espiritual. E aí a pergunta de Jesus é, o que lá fora pensam de mim? O que lá fora pensam de Jesus pode ser errado. O que o mundo pensa de Jesus pode ser contrário. O que o mundo pensa de Jesus pode não ser verdade. O que o mundo pensa de Jesus pode ser tudo contrário o que a Bíblia diz. Mas a igreja precisa pensar corretamente a respeito de Cristo. Lá fora, eles diziam João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Em suma, não temos certeza de quem ele é. Mas quando Jesus pergunta, e vocês, o que pensam? A resposta é de pronto. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o esperado. Tu és a resposta de Israel. Tu és a nossa esperança. Tu és a luz no meio das trevas. Tu és o que nós esperávamos a vida inteira. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Que convicção! Lá fora as pessoas podem ter um senso errado de Jesus. Mas a igreja de Cristo não pode errar o quanto ao seu nome, o seu poder, a sua pessoa e a sua vivência com Ele. Quando nós observamos isso, queridos, vimos o poder de Deus. O poder de Deus sendo revelado. E por isso que Cristo disse, olha o que você está dizendo, Pedro, é algo que só o Espírito Santo pode revelar.
E quando nós, irmãos, conhecemos a Cristo, naquele dia que nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo nos revelou a respeito dele. Talvez você que está aqui nem pensava em ser crente. Talvez você detestava até crente. Eu tenho ovelhas na minha igreja que tinha nojo de crente. Talvez você nunca pensou em ser crente. Mas um dia, o Espírito Santo te convenceu. Ele mudou a sua história. Ele fez você olhar para o Cristo vivo e ressurreto. Ele fez você perceber algo novo. E ninguém pode mudar isso na sua vida. É uma experiência profunda que você tem com Jesus. Você lembra o dia da sua conversão? Você lembra o hino que foi cantado? Talvez você lembre o pregador. Talvez você lembre a crise que você estava passando. Ou um momento bom da sua vida. Você lembra o dia, a hora, o lugar. Sabe por quê? Foi algo para marcar a sua vida por toda a eternidade. Não foi por um tempo, por um momento, mas é a marca de Deus na sua vida. O Espírito Santo naquele dia selou o seu coração, botou a marca de Deus. E aí a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Amém? A gente precisa entender esse poder que um dia entrou em nossas vidas, que mudou a nossa história. Aí eu fico pensando, se o Evangelho não tivesse chegado na minha casa, na vida da minha mãe, onde eu estaria? Onde você estaria se o Evangelho não tivesse chegado em você? Você já imaginou onde você estaria? O que você estaria fazendo? Como o diabo estaria tratando com você? Talvez você continuasse bêbado, talvez você continuasse maltratando a sua família, talvez você continuasse fazendo coisas terríveis, mas Deus entrou na sua história. E por Deus entrar em nossa história, Ele mudou. Há um cântico que diz, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou o nosso viver. E essa igreja, irmão, somos nós. Edificarei a minha igreja. Jesus, ele disse, eu estou edificando a minha igreja. E a igreja de Cristo somos nós. Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa tem defeitos? Tem. É meio ranzinza de vez em quando? Ou é gente boa igual a Val? Val é gente boa. É. Às vezes a gente olha para o outro e a gente diz, eu não suporto fulano, não é assim? A gente diz, meu sangue não bate com o dele. Parece coisa de baiano, né? Mas a gente olha que essa pessoa vai morar no céu junto conosco. Isso é graça. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus entrou. E ele diz assim, edificarei a minha igreja. E igreja somos nós. Gente fraca. Gente que peca. Gente que tem dificuldades. Gente que tem limitações. Gente que não pode, às vezes, suportar o outro, mas o Espírito Santo entrou no nosso coração. Ele disse, eu edificarei a minha igreja, não para ser derrotada, mas para ser vitoriosa. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Irmãos, que vitória grandiosa do Senhor Jesus. Jesus vence no mundo através de nós. Quando você diz não ao pecado, Jesus é vitorioso. Quando você diz não às suas vontades e submete-se à vontade de Deus, Jesus é vitorioso.
A vitória de Jesus é a nossa vitória. E por isso Paulo faz o cântico de Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todas as coisas. Se ele venceu. Por isso ele termina dizendo, por causa dessas coisas, somos mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. Não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. É a glória da cruz, é a glória do Cristo em nós, é o poder do Evangelho revelado em nossas vidas. A igreja do Senhor Jesus, nenhum inferno pode deter. Por isso nós temos caminhado aqui como igreja, essa igreja, nesses 119 anos, passando pelas lutas, pelas tribulações, pelas crises, pelos pastores, pelas dificuldades que surgem, mas a igreja, ela continuará até a volta do Senhor Jesus. Porque ela vencerá todos os dias. As portas do inferno não prevalecerá. Às vezes nós não percebemos isso, não é? A gente fica triste em casa, de vez em quando fica desanimado, às vezes não dá vontade de ler a Bíblia, a gente olha para a Bíblia olha para nós, mas não rola uma química, a gente deixa ela lá no canto, não é? Parece que fica meio distante, a gente vai deixando de lado, a gente não ora mais, a gente traz a Bíblia para a igreja, ela parece que a gente não se dá muito bem. Tem dias que é difícil. Mas eu quero lembrar você, nesse dia, que Jesus venceu por nós. Jesus venceu por você. A vitória da cruz não é só do Cristo, ela é sua também. Ela é a vitória nossa. Por isso ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem mais uma coisa. Te darei a chave do reino dos céus. A Igreja Católica diz que a chave está na mão de Pedro, né? Tem algum Pedro aqui? Tem? A chave está na mão da igreja. É nós que abrimos portas. E é nós que também fechamos portas. Quando nós testemunhamos com forma eficaz e poderosa, nós abrimos portas. Quando nós testemunhamos mal, fechamos portas. Nós temos a chave do reino que abre portas de salvação, de libertação. Esse ano eu tive uma experiência muito interessante. Eu conheci uma família lá em Açu. Uma certa jovem participou de um projeto social conosco, e um dia ela ligou para mim, perguntando se eu queria conhecer a irmã dela, precisava conhecer a irmã dela que tinha separado. E eu fui lá naquela casa, e ela contou a sua história. Mas aquela jovem senhora, com 3 filhos, separada, ela, em vez de procurar Jesus, ela foi a um centro de macumba fazer uns trabalhos para o marido voltar. E aí lá a dona do terreiro disse que Pombagira e tantos outros demônios tinham se apossado do marido dela, e ela precisava matar a galinha, fazer lá um monte de coisa para o homem voltar. Só que ela não fez. Fui lá na casa dela, orar com ela, conversar com ela. 2 dias depois, a mãe dela ligou para mim dizendo, olha, o senhor precisa voltar. Por favor. A minha filha teve uma experiência terrível. Ela chegou em casa, tinha uma mulher toda arrumada, sentada na cadeira, lá na cozinha, e disse que era pombagira, e que queria tudo que ela tinha dito e se comprometido a fazer.
ela não sabe o que fazer. Eu disse, é simples. Ela precisa de Jesus. Não tem demônio que suporte o poder de Jesus. As pessoas buscam outras coisas porque não conhecem Jesus. Aquela jovem está liberta para a glória de Deus. Ela aceitou Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas a igreja tem a chave que abre. E que abre e traz paz e traz novidade de vida aos corações. Por isso, quando nós olhamos para a igreja, irmãos, precisamos olhar a igreja como algo poderoso na terra. Talvez você diga assim, a minha fé é pequena. Talvez você olhe para você e você diga, olha, eu não consigo, eu não sei como. Deus nos deu duas armas poderosas. Uma delas é a sua própria palavra. Use a palavra de Deus. Palavra que restaura, que transforma, que liberta. Isso não é mágica, não. É o que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. E eu tenho visto o poder de Deus sendo manifestado na vida das pessoas. Você viu a vida do Mateus? Poder de Deus. Mateus era um travesti lá na cidade. É um jovenzinho. E quando ele chegou na nossa igreja, era vestido de menina. Por isso tem aquela foto. No dia que ele aceitou Jesus, a mãe dele ficou irada, porque agora ele não levaria mais dinheiro para casa, resultado da prostituição. Poder de Deus. Poder que liberta. Eu tenho acompanhado o Mateus. E como ele tem um compromisso com Jesus. Às vezes ele liga para mim meia-noite. Ele diz, o senhor pode me ouvir? Eu disse, posso. E ele conta como foi o dia dele. Eu fui tentado. Pastor, está difícil. E a gente ora junto. De manhã ele diz, muito obrigado. Venci mais um dia. Poder de Deus. Poder que vai dando vida. Ele agora está querendo namorar. Estou feliz da vida. Eu disse a ele, você precisa dar uns beijos, cara. Experimentar. Não é? Sentir o sabor. Não é? De uma menina bonita. Dá um beijo. Ele diz, pastor, o senhor é demais. Lógico. O poder de Deus é o poder que restaura. E eu vou ficar feliz da vida no dia que o Mateus casar. Aí eu vou convidar o pastor Fábio para estar lá comigo. É a vitória de Cristo na vida da pessoa, irmãos. E é isso que ele está dizendo. Que o poder do Evangelho nos leva a perceber isso. Então, use a palavra de Deus. Não se preocupe se a pessoa vai crer ou não. Mas use a palavra. Sabe por quê? O Espírito Santo é que vai fazer a obra no coração da pessoa. A gente diz assim, mas eu não sei. Use a palavra de Deus. Ele vai ser glorificado. Ore por ela. Ore. Não sabe o que vai dizer? Dependa de Deus. Coloque o joelho no chão. Acredite que Deus tem poder de usar a palavra para transformar e libertar as vidas. A igreja não é uma comunidade que deve ficar perdida no mundo sem saber o que fazer. Jesus disse o que nós temos que fazer. Ele nos disse o que temos que fazer e como fazer. Por isso eu quero que você entenda que igreja somos nós, eu e você, corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é só a cabeça, mas nós somos as mãos. No Nordeste diz assim, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? Às vezes eu vejo uns crentes dizer assim, Jesus vai lá na casa de fulano, eu fico pensando, é abestado.
É abestado. Sabe por quê? Jesus está pensando assim, se você não for, eu não vou. Jesus só vai se você for. Se você não for, Jesus não vai. Imagine bem se no próximo domingo de manhã só entrar aqui a cabeça do pastor Fábio. Ei, já pensou a cabeça de Fábio entrando? Ele veio e deixou o corpo em casa com a Dani, certo, Dani? Deixou o corpo lá e veio só a cabeça, porque tem uns crentes que dizem assim, né? Eu estou lá em espírito, eu digo na minha igreja, por favor, não venha. Não, eu sou crente, certo? Venha inteiro. Vim só em espírito não dá certo. Não dá, não funciona. Então, Cristo só vai se a gente for. Ele só abençoa se a gente for lá. Ele só age se eu e você estiver. Nós somos os pés, as mãos, os olhos. Nós somos aqueles a quem Deus quer usar para que o corpo cresça e o nome do Deus, que é Senhor do corpo, seja glorificado. Eu quero te encorajar nessa manhã a continuar sendo igreja. Tudo que nós somos chamados é para ser igreja. Nada mais do que isso. Não queira ser nada mais do que isso. Igreja do Senhor Jesus, lavada no sangue do Cordeiro, com a autoridade dos céus, com os dons que o Espírito Santo te deu, com os talentos quais você já nasceu, e que o Espírito Santo quer usar para que o nome do Deus eterno, Senhor da igreja, seja glorificado. Pense nisso. Lá fora podem pensar errado. Aqui dentro tem que pensar certo. Lá fora as pessoas podem ter uma ideia errada de Jesus. Mas a igreja precisa ter uma ideia real de quem é Jesus. Nós não podemos errar. Porque a missão que temos, não podemos falhar. Que Deus nos ajude a viver para a glória do seu santo nome. Amém. Ó Deus, Tu nos conhece, Tu nos sonda, Tu nos percebe. Tu sabe o que temos de melhor. Tu sabe os nossos dons, os nossos talentos. Tu sabe as nossas lutas, as nossas crises, as nossas fraquezas. Tu sabes que somos humanos, que somos um vaso frágil, mas pela Tua graça, nós temos o Espírito Santo. E isso nos faz diferentes no mundo. Nós temos a Tua presença em nós. E quero pedir, Pai, que a Tua igreja neste lugar continue vivendo a dimensão da graça e do Espírito do Senhor. Que essa igreja continue sendo graciosa onde ela estiver. Que cada membro dessa igreja seja cheio do Espírito Santo. Que cada membro tenha autoridade que vem do Senhor. Que o Espírito Santo use cada um de uma forma poderosa. Que essa igreja cresça e se multiplique para a glória do nome do Senhor Jesus. Que nesse ano seja um ano singular, seja um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas. Que a tua igreja consiga enxergar mais longe e fazer mais para a glória de Deus Pai. Nós te bendizemos, porque tu és o Senhor de nossas vidas. Por isso ficamos gratos, no nome de Jesus. Amém.